Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. A King James fala a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que, primeiramente, foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Quem diz amém por isso? Amém. Meus amados irmãos, Pedro sabe da importância vital da repetição. A repetição é uma pedagogia de Deus. Lá em Deuteronômio, quando Deus vai instruir a toda a família de Israel com respeito ao mandamento da lei de Deus, Deus sabe, lá no capítulo 6, é introduzido pelo Shema, que é a declaração de fé de Israel. Todo israelita deveria sempre dizer, memorizar, compreender. E o povo sempre dizia: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Não há deuses, não há outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra, as estrelas, os cometas, o cosmo, criou os homens, os animais, as aves, os peixes, criou a terra, criou todas as coisas. Ele não só cria, mas ele gerencia todas as coisas. Ele colocou leis, e além das leis que Deus colocou, Deus intervém quando quer intervir. Foi isso que Deus disse para Jó, que ele tinha colocado ferrolhos nas ondas quando elas vêm empoladas, e elas só podem passar até onde o Todo-Poderoso manda que ela passe. Além daquilo ali, ela tem que retroceder. Mas quando Deus brada dos céus, Ele faz com que a terra se trema, os montes se derretam e todo o universo, toda criatura, visível e invisível, obedece à voz do Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Então Pedro vai trazer a lume, mais uma vez, o que ele já tinha falado na primeira epístola, sobre as circunstâncias da última hora, do despertamento, da vigilância constante daqueles que servem ao Senhor, para que eles não possam desfalecer, buscando, compreendendo as coisas de Deus e, além de tudo, não deixando que a sua mente seja ofuscada, que a sua mente seja cauterizada, atacada pelas astutas ciladas do maligno. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem diz amém? É necessário, quando nós falamos de santidade, possamos mirar a santidade do corpo,
da alma e do espírito. O homem é um ser integral, irmãos. Eu falei no Éden, quando Deus ele forma o homem do pó da terra. Isso não é ficção, isso não é uma fábula. Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas. E o Espírito, quando ele entra, o judeu chama de nefesh. O nefesh é algo de Deus que entra no homem. O homem só está de pé por causa da graça, da ação, da intervenção de Deus na vida do homem. O homem levanta-se e a Bíblia logo categórica diz: e o homem tornou-se alma vivente. O homem é sempre um ser integral, formado por corpo, alma e espírito. E Pedro está preocupado com essa integralidade do homem. Ele está preocupado para que o homem não se corrompa, não dê ouvidos a vãs doutrinas, que o homem não vá acreditar em sofismas de vãs repetições filosóficas, mas que este homem seja blindado pelo capacete da salvação, para que as setas malignas não venham sobre este homem, para que ele se corrompa na palavra e na presença de Deus. Glórias a Jesus. No capítulo 2, nós vimos que Pedro falou sobre homens irracionais, comparado a animais que falta-lhes a sanidade normal de cada pessoa, e que estes homens, quando estão bichados, corrompidos pelo pecado, eles não só se tornam corruptos, mas são corruptores. Se nós pegarmos um suco de laranja e você pega uma laranja podre, bota no meio do suco, desgraça o suco todo. É o que acontece com estes homens. Ele se infiltra nas reuniões, ele se infiltra nas festas, ele se infiltra nos ajuntamentos de pessoas, e eles começam a colocar de uma forma até sorrateira doutrinas heréticas que vão corromper a sã doutrina. E Pedro está preocupado com pessoas neófitas, pessoas que ainda não têm uma sustentação da palavra de Deus, pessoas que ainda não estão firmadas, pessoas que estão na fé, começando a fé, pessoas que ainda não têm estrutura espiritual, pessoas que estão sendo discipuladas ainda. Aí Pedro está com medo que estes hereges, no medo no sentido da corrupção humana, de que eles possam contaminar a este rebanho precioso, a esta igreja comprada, remida, lavada pelo sangue de Cristo. Pedro está sendo enfático: fiquem alerta, cuidado, porque estes homens são maus como animais que se corrompem e que são corruptores. Mas Pedro sabe que o poder do nome de Jesus Cristo tem poder para colocar todo sofisma, toda heresia por baixo, e o nome do Senhor ser glorificado na vida da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Pedro está falando como apóstolo e como pastor. Ele vai estimular aos crentes para que eles sejam despertos na palavra do Senhor. O Warren Wiersbe, irmãos, ele tem uma palavra muito especial com relação a isso. Eu anotei para não perder nenhuma vírgula do seu pensamento. Ele disse: a igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre o que adormecidos, nem se aproveite de nossa pouca espiritualidade. A questão de despertamento, irmãos, é uma questão bíblica atual, que as pessoas precisam. Eu já falei que a palavra vigiar, no seu original, os escritores da Bíblia usam a palavra grega, principalmente no Novo Testamento,
uma palavra de ênfase, uma palavra de alerta. Eles usam uma palavra que vai trazer essa conotação com o que eles estão falando. Ele usa a palavra Gregório. Gregório é você estar acordado, alerta, apercebido, vigilância constante, para que quando o inimigo se aproxime, você saiba reconhecê-lo, que aquilo não provém de Deus, que aquilo não faz parte da gerência divina, que aquilo é alheio às coisas de Deus, que são coisas que não contribuem, não somam, que são coisas que não edificam, que são coisas que prejudiquem a nossa vida espiritual. Então quem está acordado, quem está alerta, quem está percebido, logo de longe já percebe que há uma artimanha maligna, e quando nós estamos vigiando, nós estamos de prontidão para resistirmos às astutas ciladas do maligno. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Versículo 1, por favor. Pedro vai começar o capítulo 3, com a palavra amados. E a palavra amados que Pedro usa não é jargão, não é mecânica. Pedro, quando se relaciona com os irmãos de amados, é porque ele tem preocupação com a vida constante das pessoas. Pedro não só tem preocupação com a reunião que eles estão, mas Pedro está preocupado na vida cotidiana daquelas pessoas. Porque Pedro sabe que quando o povo está reunido, ouvindo a palavra, está louvando a Deus, de uma forma geral, este povo está guardado e protegido. O grande problema, irmãos, é a vivência cotidiana. Pedro está dizendo amado como um pai que se relaciona com o filho. Quando um filho sai de casa para fazer alguma coisa, o pai logo fica preocupado e orienta seu filho: cuidado, tenha cuidado no trânsito, cuidado com quem você anda, cuidado na ida e na volta. A mesma coisa Pedro está falando. Este amado de Pedro é que cuidado não somente dentro da igreja, mas cuidado lá fora, que vocês vigiem, que vocês estejam apercebidos, que você não dê lugar ao diabo, porque o diabo é mau, o diabo é traiçoeiro, o diabo cria sistemas, o diabo cria circunstância, o diabo cria oportunidade, e Pedro sabe que estes irmãos precisam de cuidado. Por isso que ele fala amados. Glórias a Jesus. E ele continua, e ele vai falar amado, irmãos, versículo 1 e 2. No versículo 2, Pedro vai dizer: amados, recordeis ou lembreis. No versículo 14, Pedro vai falar: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Qual é a visão de Pedro, irmãos? É que a nossa vida cristã não tenha mácula, não tenha nódoa, não tenha manchas. Que a nossa vida seja um livro aberto, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Que quando você conviver lá fora, na sua família, no seu trabalho, aonde você convive diariamente, alguém possa olhar para você e não ver manchas na sua vida espiritual. Que as pessoas, não é que nós sejamos, irmãos, pessoas que não errem, mas que quando alguém olhar para a nossa vida, dê trabalho para achar alguma coisa. Aí Pedro disse: sejais irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis, a analogia dela
é como você jogar uma agulha no palheiro e depois você procurar, vai dar trabalho. Então alguém, quando olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, para você que me escuta, tem que dar trabalho para achar algum defeito. Isto tem que ser nosso, irmãos. O crente tem que ser a luz deste mundo. O mundo anda nas trevas, na corrupção moral, caótica, social, econômica, a bancarrota é geral. Mas aonde chegar um verdadeiro cristão, tem que ter luz, as pessoas têm que ver o brilho de Cristo em nossa vida. E Paulo diz que o povo sinta em nós o bom cheiro de Cristo. Glórias a Jesus. No versículo 17, Pedro diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens, abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Irmãos, quem tem firmeza em Cristo, pode vir terremoto de graus diferentes, 1, 2, 3, 4, 5. Quem está firmado em Cristo é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não podemos ser abalados por fábulas, por mentiras, por desconstrução contemporâneas da palavra do Senhor. Nós acreditamos piamente e colocamos a nossa cabeça a prêmio e defendemos que esta Santa Escritura, ela é totalmente inspirada, ela é a palavra de Deus revelada aos nossos corações, e o nome do eterno Deus é glorificado nestas coisas em nossa vida. Glórias a Jesus. Bendito seja a santa palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Aí Pedro diz no versículo 1 do capítulo 3: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, ou seja, eu peço que vocês fiquem alerta com exortação, a vossa mente sincera. Existiam duas palavras gregas para se referir à mente do homem. As duas se referem à mente, porém a definição, no sentido prático da aplicação do termo, é muito diferente. Existia uma palavra chamada noesis, com relação à mente. A noesis é a apreensão imediata, que é defendida pelos grandes filósofos como Platão, como Aristóteles. Isto está na epistemologia platônica e no corpus aristotélico. O que era uma mente de uma apreensão prática imediata. Aristóteles dizia que o entendimento e o conhecimento vêm pela apreensão, que é a capacidade de você perceber as coisas, e quando você percebe as coisas, logo você pode defini-las. Então vem a predicação, ou seja, você aprende e você tem a faculdade mental de poder falar daquilo que você aprendeu. E segundo ele, dentro de um raciocínio silogístico, responder com lógica, isto é isto e isto é isto aqui. Mas Pedro não está falando de noesis, Pedro está falando de dianoia. O que é dianoia? É uma mente que tem uma razão pura, lógica,
um pensamento discursivo, no sentido de que não seja contaminado por qualquer coisa. O que Pedro está falando, que a mente sincera é a mente que não se deixa iludir por qualquer coisa, que não se deixa iludir por coisas vãs que alguém lá fora pode querer inculcar em nossa cabeça. Que a dianoia que Pedro fala é uma mente estabelecida, é uma mente de Cristo, é uma mente que tem uma confirmação na palavra de Deus, que nada deste mundo vai nos separar do pensamento que está dentro da palavra do Senhor. Pedro está preocupado com esta mente, para que as influências sedutoras fora não contaminem os nossos sentidos. E pode, é possível. Quantas pessoas eu ouvi essa semana não está na internet para todo mundo ver. Uma artista famosa, uma modelo, que resolveu entregar-se a sua vida na igreja, e ela veio para a igreja, não é nossa igreja, mas é uma igreja que ela foi, e que deu palestras, que deu seminário, e o povo está, por quê? Porque ela era famosa, agora está na igreja, chama a atenção de todo mundo. Mas agora, ela disse que caiu em si e viu que tudo aquilo que ela fez foi uma fatalidade. Eu tenho 30 anos de evangelho, vou fazer 31 anos. Eu vou fazer como Policarpo, que foi queimado na fogueira. Eu nunca encontrei um motivo para negar o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Salvador. Há 30 anos passado, eu levantei minha mão, vim à frente e disse: eu quero aceitar a Cristo como Salvador. E até hoje, cada dia que se passa, eu sou grato a este Jesus, que me amou, que me comprou com seu sangue e que me salvou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Nossa mente não pode ser cauterizada por coisas vãs. O hino diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar. O mundo oferece uma roupagem, uma imagem distorcida do real, que as pessoas acham que o fim daquilo é tudo, e depois se iludem, quebram a cabeça, viram a cabeça. Mas quem está na presença de Jesus Cristo, o mundo pode virar de cabeça para baixo, mas ele nunca vai encontrar um motivo para negar o nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. É esta mente que Pedro está preocupado, que ela não descaia, que ela não se corrompa, que ela não se manche, que ela não seja maculada. Eu vejo muita gente, eu estou triste com irmãos. Jesus, ele é tudo em nossa vida. Se nós estivermos na presença de Jesus, até a tempestade é favorável para a nossa vida. Glórias a Jesus. Então a palavra que Pedro usa para dar ênfase, para colocar em evidência, é a palavra dianoia. Um pensamento abalizado, uma mente construída não com sofismas, mas uma mente construída com a verdade. E esta verdade é a verdade de Deus. Por isso que Pedro diz: uma mente sincera. A palavra sincero, eu quero somente recapitular o que vocês já sabem. A palavra sincero vem do latim sinceros, que significa sincera. Se você for consultar os livros e a internet, ele vai dar, a princípio, 2 viés para que você entenda o que é sincero.
E ele vai dizer que os grandes escultores da antiguidade, quando faziam as imagens de escultura e encontravam um defeito depois, uma trinca aqui, uma rachadura ali, eles pegavam a cera e passavam para dissimular aquilo que estava no rosto daquela estátua. Acontece que no transporte de um lado para o outro, o sol batia e a cera derretia. E o pessoal dizia, essa estátua é sinceros, está sem cera, ou seja, não é real. E a outro viés é que quando os artesãos faziam os vasos de cera translúcida, quando a pessoa via um vaso feito de cera e via o que estava por dentro dele, dizia, isso aqui é um vaso perfeito, é um vaso sincero, ou seja, é algo que você vê o que está dentro. Uma pessoa sincera é uma pessoa que deixa transparecer aquilo que ela é no seu íntimo. Diferente de hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra grega utilizada pelos grandes artistas dos teatros e dos anfiteatros gregos. O que eles faziam? Eles pegavam máscaras e faziam uma máscara rindo, outra máscara chorando, para grandes encenações. Quando a cena exigia que alguém sorrisse, ele pegava a máscara que ria e colocava. Todo mundo sabia que o ator estava transmitindo a sensação do riso. Mas quando ele queria transmitir uma cena de tristeza, colocava uma máscara de uma pessoa chorando. Todo mundo entendia que a cena em si transmitia uma ideia de tristeza. Aí Jesus disse, hipócritas. O hipócrita é aquele que usa máscara. Você não sabe se ele é, se ele não é. Ele chora e está rindo. Ele ri e está chorando. Mas quem é sincero, quem é crente sincero, os nossos mais íntimos sentimentos é conhecido no amor, na caridade, na temperança, na bondade, em todas essas coisas. Então quem é sincero levanta as mãos e louva o nome do Senhor Jesus. Uma mente sem corrupção dos sentidos e uma sinceridade palpável, visível na presença do Senhor. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro vai estabelecer uma conexão peremptória entre o Antigo e o Novo Testamento. Pedro está dizendo, irmãos, que tanto o Antigo como o Novo é a palavra de Deus. Nós estamos vendo o ensinamento de... Eu vou até ser ousado nesta noite. De supostos pastores que querem macular esta santa palavra. E muitos filósofos existencialistas, como David Hume, que dizia que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Pedro vai dizer, vocês estão redondamente enganados. Os profetas que profetizaram antes de nós, eles também são canais da palavra do Senhor. E de que serviram os profetas? Os profetas serviram de toda a preparação no Antigo Testamento para a manifestação do Filho de Deus. Então logo eu entendo que todo o Antigo Testamento é a preparação para que o Messias venha ao mundo.
e os profetas, como profetas messiânicos, como Isaías, que profetizou que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que o reino, que o poder está sobre os seus ombros, e o profeta diz que ele vai reinar de mar a mar, e seu reinado jamais terá fim. Glórias a Jesus. Pedro vai dizer, há uma conexão exata e uma transmissão sem parar. Eles falaram, Jesus falou e nós também falamos. Os profetas, Jesus, os apóstolos, a harmonia entre o antigo e o novo é perfeita. É linda, é necessária. A harmonia entre o antigo e o novo, ela é categórica. Ela é importantíssima para a nossa vida na presença do Senhor. Quem diz amém por isso? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 13. Versículos 11, 12, 13 e 14. Romanos capítulo 13, versículos 11, 12, 13 e 14. Eu quero pedir a atenção, o cuidado com as palavras que o apóstolo Paulo, na sua sublime epístola aos Romanos, um verdadeiro tratado teológico, um despertamento para a igreja, um ensinamento profundo das coisas. O que é que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 13, versículos de 11 a 14. Veja o que Paulo fala. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quem diz amém? Talvez muitas pessoas não tenham percebido os grandes sinais que já muito eclodem nesta última hora. O que Jesus havia ministrado e ensinado para os seus discípulos sobre o desfecho de toda uma história. Jesus disse: ficai apercebidos, porque virão falsos cristos. E muitos vão dizer: ei-lo ali ou ei-lo aqui. Mas não vos dei ouvido. Jesus falou da efervescência da imoralidade. Jesus falou no esfriamento espiritual. Jesus falou nas grandes heresias e na corrupção da sã doutrina.
Mas Jesus também alertou: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção já se aproxima. Nós estamos vivendo uma letargia espiritual, irmãos. Quando a igreja convoca, conclama o povo para a oração, bem poucas pessoas comparecem. Amanhã nós teremos aqui uma consagração extensa naquilo que fala do seu horário. Nós estaremos aqui de 8 a meio-dia. E parece que quando se fala em oração, o povo fica meio recluso, mesmo que não vem para a oração. Jesus disse: olha, acautelai-vos, não vos escandalizeis, porque estas coisas é pertinente à última hora. De um fastio espiritual pela palavra de Deus, cristãos que não conhecem a palavra do Senhor. Jesus já disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí Paulo, dando ênfase, fazendo parte naquilo que Cristo falou, e digo conhecendo o tempo, que já é hora de quê? De despertarmos do sono. E este sono é espiritual. Haja vista, irmãos, Jung, quando escreveu sobre os arquétipos, ele vai falar sobre os sonhos, e nas entrelinhas de que ele fala, ele vai dizer que quando uma pessoa dorme, apaga-se, vai entrando na declinação dos sonhos, dos sonos, e ele cada vez mais ele entra no campo dos sonhos. Tem pessoas que só vivem sonhando, irmãos. Acorda para dormir e dorme para se acordar. Só dorme. Pode balançar a cama, pode chacoalhar, pode ligar som, pode falar, ele não está nem aí. Ele entra numa profundidade de sono e apagou. Paulo está dizendo: cuidado, muito cuidado, que nesta última hora, que o diabo está inflamado, que os hereges estão aí de prontidão, cuidado nesta última hora, para vocês não dormirem um sono profundo. Aí Paulo diz, ele balança, chacoalha as pessoas, já é hora de acordarmos do sono, glórias a Jesus. Por quê? E ele vai dizer o porquê. Porque a nossa salvação, ou a nossa redenção, a parousia, a segunda volta de Cristo, está mais perto do que quando nós aceitamos a nossa fé. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Jesus está voltando. Quem diz amém por isso? Antigamente, quando a gente falava isso, pastor Carlos, o povo aí entrava numa comoção espiritual. Ah, volta Jesus. Eu conheço o crente que já está pedindo para Jesus retardar a vida, porque ele quer gozar a vida que aqui está. Mas Jesus disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele não nos pegue desapercebido. Acordemos para esta última hora. A nossa redenção, o nosso dia glorioso vai raiar. E nós vamos subir para estarmos com Cristo para todo sempre, todo sempre, todo sempre. Amém. Glórias a Jesus. A noite é avançada. Toda noite, irmãos, ela é preocupante. Toda noite. Quem está enfermo, quando chega de noite, é terrível. Parece que a enfermidade agrava cada vez mais. Por quê? Porque de noite você não tem visita. De noite você não tem ninguém para estar do seu lado, para conversar com você, para dizer alguma coisa. Quem tem problemas, irmãos, quando chega a noite parece que o mundo cai, há um medo terrível da noite. Por quê? Porque a noite traz uma sensação estranha para a vida das pessoas. Aí Paulo diz, olha, a noite já está bem avançada.
O tempo está chegado, logo, logo o dia vai raiar, o glorioso dia vai raiar em nossas vidas, e essas trevas, essa negritude não vai mais existir, porque o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, e nós estaremos naquela luz de eternidade a eternidade, e estaremos com o Senhor para todo o sempre. Versículo 13 de Romanos capítulo 13. Andemos honestamente, como de dia. Que as pessoas nos conheçam, irmão, tanto aqui na igreja como lá fora, do mesmo jeito. Nós somos crentes aqui dentro e somos crentes lá fora. Somos crentes no restaurante, somos crentes no shopping, somos crente na faculdade, devemos ser crente no colégio, ser crente na família. Você não pode ter duas coisas, duas caras. Você tem que ser crente, você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, você tem que ser verdadeiro para que o nome do Senhor seja glorificado. Versículo 13 e 14 foram os dois versículos que Agostinho de Hipona, conhecido na igreja católica como Santo Agostinho, ouviu debaixo de uma figueira uma criança dizendo: tole lege, toma e lê, tome e lê, tome e lê. Em 386, quando ele ouve estas palavras, um homem de uma vida devassa, um homem que tinha uma vida pregressa terrível. Segundo a história, a mãe dele, Mônica, passou 40 anos pedindo a Deus para ele se converter. Por isso, você que ora a Deus pelos seus filhos, pela sua família, não desfaleça, continue orando, continue apresentando, continue crendo, continue esperando, porque na hora certa, no momento exato, Deus vai te responder. Glórias a Jesus. Aí Agostinho vê essas palavras: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestas. Irmão, o crente é honesto, o crente é sincero, o crente compra, o crente paga, o crente fala, o crente cumpre, o crente diz e o crente assina embaixo, o crente se compromete e o crente honra com compromisso. Sejamos honestos na presença do Senhor. Nem em dissoluções, nem em contendas e nem inveja. Aí Paulo vai levar a apoteose no versículo 14. Ele vai dizer: mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não disponibilizeis a carne para as suas concupiscências. Quem está com Cristo, a visão sempre será o céu. Quem está com Cristo, a visão é de sempre somar. Quem está com Cristo, a visão é de sempre contribuir. Quem está com Cristo, a visão é de trabalhar. Quem está com Cristo, a visão é de sempre orar. Quem está com Cristo, a visão é de sempre ler a palavra. Então Paulo diz: revista-se de Cristo, tenha a mente de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado em vossas vidas. Quem pode dizer amém por isso nesta noite? Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Senhor Deus nos desperte. Eu falei aqui uma vez e quero mais uma vez pedir: que Deus lhe incomode. Eu não quero que o inimigo lhe incomode, mas eu quero que Deus lhe incomode no sentido de lhe alertar. Que Deus dê chacoalhões em você. Que quando você chegar em casa, tomar seu banho, fazer seu lanche, crente sempre lancha depois do culto. Irmão, parece uma coisa. Aí ele quer fazer regime, come antes e come depois. Aí quando chegar em casa e for comer e for deitar, eu quero que o Espírito, ele lhe incomode, para você descer na madrugada em oração
e dizer: Deus, não deixe que eu durma nesta última hora. Me livre dos hereges, me livre dos homens maus, fraudulentos, me livre destes homens que têm a mente carnal e irracional. Que nada que seja contra a tua bendita palavra venha ofuscar a minha visão do céu e nem perturbar a minha mente na tua presença. O meu pedido nesta noite é que o capacete da salvação de Cristo esteja sobre a vossa cabeça e que o diabo não lance as suas setas malignas e que você seja despertado na presença do eterno Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Fique de pé louvando o nome do Senhor nesta noite.